Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aí a nossa disciplina de ecossistema de inovação. Eu sou o professor Rafael e hoje a nossa aula vai abordar a Tríplice Hélice e inovação aberta. Nós vamos fazer um paralelo com a nossa aula número 1. Se você conseguiu absorver o que está lá na nossa aula 1, essa vocês verão que será um complemento dela. Ela vai aprofundar algumas temáticas e vai começar aí algo novo também para vocês. Vai ter algumas novidades, tá? No decorrer desta aula. Então, se você ainda tem alguma dúvida referente à temática da unidade 1, é interessante você assistir novamente a aula e, caso persista em alguma dúvida, entre em contato conosco através do chat da plataforma e aí sim vocês podem começar essa aula 2 aqui, beleza? Então, vamos lá. Hoje, a nossa aula ela tem como objetivo geral aí relacionar os modelos da Tríplice Hélice de inovação aberta com os ecossistemas de inovação. A gente definiu na unidade anterior o que seria os ecossistemas de inovação. Então agora a gente vai pegar os ecossistemas e relacionar com a tríplice e com a inovação aberta. Como é que eles atuam em conjunto para se atingir um determinado objetivo, que é a criação de inovação frente a um mercado aí que cada vez mais implora por inovações. Além disso, essa unidade ela tem como objetivos específicos contextualizar o papel da inovação nos ambientes econômicos contemporâneos. Então, o que é a inovação? Vocês já devem ter debatido com outros professores em outras disciplinas esse conceito de inovação. E aqui nós vamos explorar como a inovação ela vai atuar aí nos ambientes econômicos contemporâneos, na atualidade. Nós também iremos compreender como a universidade, a empresa e o governo, eles interagem aí um com o outro para gerar uma inovação. Aqui está o cerne da tríplice hélice, a atuação desses três entes aí para gerar algo, tá? Esse algo novo. Identificar os princípios da inovação aberta e como ela se manifesta nos ecossistemas. Então, nós vamos analisar o que é uma inovação aberta. Essa inovação, nós veremos que ela tem características que levam a um sistema fechado e características que possam levar ela a um sistema aberto. Quando ela é voltada para algo mais aberto, ela é chamada como inovação aberta. Dentro da inovação aberta tem suas tipologias, ok? E, por fim, conhecer os instrumentos e estrutura que sustentam a inovação nos ecossistemas. São aí os nossos objetivos específicos, tá? Só relembrando, para a gente
entrar aí com o conhecimento já adquirido, conhecimento já solidificado sobre ecossistemas de inovação, a gente precisa relembrar qual é o papel da inovação na competitividade e na sustentabilidade organizacional. Então, antes de relembrar, seria interessante fazer uma reflexão e tentar, pelo menos, idealizar o que seria competitividade e sustentabilidade. Competitividade é o quê? É a empresa se manter rente, se manter firme, competitiva frente a um mercado dinâmico, frente a um mercado cheio de concorrentes que estão fazendo a mesma coisa do que ela ou até melhor. Então, para isso, para ela se manter competitiva, a empresa ela precisa inovar, fazer algo novo ou melhorar aquilo que ela já tem, fazendo com que os seus clientes eles fiquem satisfeitos com aquilo que está se oferecendo. Além disso, essa satisfação pode ser premiada para a empresa com o retorno desse cliente a esta empresa. Então, se a empresa consegue oferecer um produto ou um serviço inovador no qual satisfaz a necessidade do cliente, novamente, quando ele precisar daquele serviço, ele já sabe onde voltar. E digo mais, além disso, o cliente ele pode indicar outros potenciais clientes que têm necessidade igual ou similar, ele pode indicar essa empresa. É a famosa propaganda boca a boca. E quando isso ocorre, essas pessoas que não eram clientes da empresa, elas passam a consumir esses produtos e serviços. Então, ela consegue se manter competitiva frente ao mercado através dessas situações. E mantendo-se competitiva, ela consegue prezar, ela consegue atingir aí a sustentabilidade organizacional. Ou seja, se manter perene, se manter viva, se manter na ativa no decorrer do tempo. Então, muitos de vocês podem ter cursado bacharelado em administração e vocês devem ter visto o ciclo de vida do produto. Um produto ele nasce, né? Ele tem um crescimento rápido. Vou colocar mais ou menos aqui um gráficozinho abaixo. Então, o produto ele nasce aqui, ele cresce, ele vai se desenvolvendo, isso vai andando de acordo com suas vendas, chega a um período de maturidade e depois ele vai declinar. Uma empresa acontece da mesma forma. Ela vem, vai crescendo, se mantém ali na maturidade. Quando ela consegue se manter aqui nesta fase, a gente diz que a empresa tem o quê? Sustentabilidade.
Então, quando a empresa ela se torna madura, ela pretende ficar lá no topo por muito tempo, porque se cair, pode acontecer algum desastre e aí você já meio que presume, né, o que pode ocorrer. O ideal é que ela atinja essa maturidade aqui, seja sustentável, seja competitiva, seja inovadora, se manter firme aí no topo e fazer frente aos concorrentes, ok? Então isso é essencial para qualquer empresa hoje, principalmente quando se começa a estudar inovação. Então, levando em consideração a inovação, levando em consideração competitividade, sustentabilidade e a questão de se manter lá no topo, se manter madura por vários períodos, a empresa também ela pode buscar uma rede de colaboração para exatamente promover o desenvolvimento de soluções inovadoras. O que é isso? É um ecossistema de inovação que a gente viu na aula anterior, beleza? Então, a inovação, competitividade e sustentabilidade, elas podem ser exploradas mediante ecossistemas de inovação, a qual as empresas podem criar uma rede de colaboração para desenvolver aí soluções inovadoras. E aí a gente chega no modelo da Tríplice Hélice. Até uma palavrinha que às vezes vocês podem, na hora de falar, se confundir na hora da pronúncia, tá? Normal. Tem alguns estudos, alguns livros, alguns artigos por aí, que eles chamam de hélice tríplice, é a mesma coisa. Então este modelo de tríplice hélice, olha, quase não sai, é um modelo que foi proposto por Edkovitz e Leideshoff em 1995. Então, vocês veem que há 30 anos atrás já se prezava por inovação. E esses caras desenvolveram aí este modelo. Este modelo ele preza por o seguinte ponto: para me desenvolver algo inovador dentro de um ecossistema, deve-se ter a interação de três pilares. Na verdade, ele chamou de três hélices, tá? Como se fosse um ventilador de três hélices, tá? E que essas três hélices deveriam atuar em conjunto. Então, vocês imaginam um ventilador com três hélices, três pás, como é que vocês chamam, e vocês observam que as três pás, as três hélices, elas giram para o mesmo lado, para o mesmo sentido. O que é que mostra aquilo dali? Mostra uma integração. Então, eles pensaram da seguinte forma: ó, existe essa questão de integração, dessa interação entre essas hélices. E quem são as hélices propulsoras que possam vir dar condições para o desenvolvimento da inovação. Então, a primeira é a universidade, na qual são desenvolvidos estudos que levam-se em consideração a difusão
de conhecimento científico e tecnológico. Então, tudo nasce da ciência. Então, onde é que a maioria das pesquisas científicas são realizadas? Dentro de universidades, independente da área. Okay? Então, a universidade é a primeira hélice. A segunda hélice é o governo. Então, o governo ele pode criar políticas públicas para fomentar e para regulamentar o desenvolvimento de inovações. Então, ele faz parte dessa outra hélice aí do sistema. E também quem faz parte deste modelo são as empresas. As empresas é que vão gerar as demandas e, a partir dessas demandas, as universidades, por meio de políticas públicas, de fomentos do governo, vão desenvolver algo e este algo será aplicado aonde? Nas empresas. Então, as empresas elas podem tanto aplicar aquilo que foi desenvolvido nas universidades, com apoio do governo, quando pode, porque comercializar essa inovação. Então, a tríplice hélice, ou hélice tríplice, ele prega a interação entre esses três entes. A universidade, que vai gerar o conhecimento, o governo, que vai criar incentivos para a geração desse conhecimento, e as empresas que vão, além de passar as suas demandas, aplicar ou comercializar essas inovações. Então, essa é a cerne deste modelo, a interação entre governo, empresa e universidade. Okay? Entretanto, já existem estudos que abranjam também um modelo de hélice quádrupla e quíntupla, onde aí na quádrupla entra a sociedade civil e na quinta a sociedade civil mais questão ambiental, do meio ambiente. Okay? Então, levando-se em consideração o que a gente discutiu aqui, o modelo primordial para o desenvolvimento aí de inovação dentro de um ecossistema é o de tríplice hélice, não excluindo o da quarta e o da quinta, que são aprimoramentos. Lógico, para ter a questão da sustentabilidade que a gente viu no slide anterior, é necessário que se vislumbre os impactos ambientais. Por isso entra o meio ambiente e a sociedade civil aí nas outras hélices, ok? Aqui está mais ou menos um modelo que eles resumiram no momento da criação da teoria, ou seja, a interação entre a indústria, que são as empresas, as universidades e o governo, que vão gerar aqui nessa interseção que as inovações. Então, cada um contribui aí com o que nós já discutimos. E aí agora, quando a gente passa da teoria, a gente bota para a prática, professor. Quais são os exemplos disso aí? Isso aí funciona mesmo no Brasil? Pronto. No Brasil a gente tem o Porto Digital de Recife, que foi até algo que a gente comentou na aula passada. Lá nós temos a Universidade Federal de Pernambuco, que ela forma mão de obra, ou seja, forma as pessoas, os alunos, eles passam a ter uma geração, uma formação em uma determinada mão de obra, e além disso gera pesquisa e desenvolvimento. Okay? As empresas
que lá existe no Porto Digital, são startups e empresas de software que aplicam conhecimento. Então, tem a universidade que forma mão de obra, as empresas que aplicam o conhecimento no que se refere à necessidade de ter o software e a utilização daquele software quando ele está pronto, e o governo que proporciona aí os incentivos fiscais e infraestrutura de inovação. Então, mais uma vez, quem puder pesquisar sobre o Porto Digital de Recife, vocês podem vislumbrar a atuação dessas três hélices lá, ok? A nossa segunda parte da aula fala sobre inovação aberta. Existem dois tipos de inovação, a aberta e a fechada. Vamos começar aqui pela inovação aberta. A inovação aberta é aquela que se utiliza de fluxo de conhecimento internos e externos para gerar ou acelerar a inovação e ampliar mercados. Então, na inovação aberta, uma empresa, uma instituição, um órgão qualquer que está desenvolvendo alguma inovação, ele, além de utilizar recursos internos dele, ele também utiliza conhecimento, recursos externos para aprimorar aquilo que está sendo desenvolvido. Tá? Então, a participação de pessoas de uma determinada empresa, mais pessoas que estão fora dessa empresa. Por isso é que ela é aberta. E essas pessoas elas se unem, se contribuem para gerar algo novo. Diferente da inovação fechada, que é feita no contexto da empresa. Tá? Então é como se eu tivesse aqui inovação fechada, tudo que é criado está dentro desse círculo. Tudo que é debatido, tudo que é produzido, todo conhecimento compartilhado está dentro desse círculo. Já a aberta não. A aberta vai mais além. Tá? A aberta, já a aberta se acontecesse isso, ó. Tem esse círculo, esse semicírculo, e ele atua junto com um outro ente. Tá? Então, algo que era para ser assim dividido, essa barreira ela some. E eles conseguem aí o quê? Eles conseguem compartilhar recursos, conhecimentos, né? Vão gerar alguma novidade. Então, a inovação aberta, ela em alguns casos, em muitos casos, ela contribui para um desenvolvimento mais, vamos dizer assim, mais eficaz de uma inovação. E aí nós temos os modelos de inovação aberta. Interessante vocês saberem isso aqui, saberem diferenciar. Temos aí o modelo inbound, no qual uma empresa ela absorve conhecimento externo. Então, tem-se um grupo de pesquisadores e aí ela faz uma parceria com uma outra empresa, com a outra universidade. Tá? E essa parceria vai o quê? Vai fomentar, por meio do conhecimento ou outros recursos, o desenvolvimento daquela inovação. O licenciamento de tecnologia também é uma forma. Então, a empresa pega, licencia uma tecnologia de uma outra empresa ou de uma outra universidade e começam a desenvolver algo. E também nós temos o que chamamos aí de outbound, ou seja, é o compartilhamento de tecnologias com terceiros, principalmente no caso das spin-offs. Tá? A gente viu que é um spin-off na aula passada,
Então, a spin-off é um modelo de inovação aberta do tipo outbound. Tá? Então, é algo que já está criado e ela vai pegar ali só os recursos para desenvolver um novo produto. E para desenvolvimento de uma inovação aberta, tem algumas ferramentas, alguns mecanismos aí que são tidos ou realizados no mercado, como os hackathons, laboratórios de inovação, programas de aceleração. Isso aí tudo são ferramentas e mecanismos que auxiliam a inovação aberta. Então aqui a gente traz alguns exemplos de inovação aberta. A Embrapa e startups Agrotech, elas têm uma parceria para desenvolver soluções agrícolas sustentáveis. Então é uma empresa com uma startup. Então elas têm parcerias uma com a outra, uma colabora com a outra e eles vão desenvolver várias soluções. A Petrobras tem um programa Petrobras Conexões para Inovação. E a partir desses programas eles vão fazer conexões tanto com universidades quanto com startups para desenvolver algo novo. E também temos o programa da Natura, o Open Innovation, que é uma rede global de pesquisa colaborativa de novos ingredientes e embalagens sustentáveis. A gente sabe que a Natura é voltada para a sustentabilidade. Então não está só ela desenvolvendo essas pesquisas em respeito à sustentabilidade, em descoberta de novos ingredientes. Então ela tem parcerias com outras empresas globais que vão descobrir aí produtos, no caso ingredientes, e a partir desses novos ingredientes serão produzidos alguns produtos, embalagens que visam melhorar o meio ambiente. Aqui já está mais ou menos a noção lá da hélice quíntupla que a gente viu. Bom, e aí nós chegamos à nossa terceira parte da aula, que são os mecanismos de inovação e criação de novos negócios. Então, existem mecanismos para criar novos negócios. Então, criar um novo negócio, você tem uma ideia, beleza, você coloca no papel, começa a planejar ali, projetar, tá? Mas muitos deles não conseguem o sucesso e aí acabam recorrendo a entes, a hélice tríplice, ou a universidade, ou a governo. E aí, neste caso, nós temos o papel aí de alguns mecanismos formais, tais como incubadoras e aceleradoras. Existem incubadoras de empresas, existem aceleradoras de empresas. Qual é a diferença? As incubadoras, elas apoiam empreendedores na fase inicial de um negócio. Então, incubadora lembra muito incubadora de uma maternidade, né? O que é a incubadora de uma maternidade? A criança não nasce plenamente desenvolvida e aí precisa passar alguns dias em um ambiente no qual tem todo o suporte, assim como ela tinha dentro da mãe, para se desenvolver. Então, dentro de algumas universidades, por exemplo, tem incubadora de empresas, que vai oferecer alguma estrutura física, mentoria de professores, suporte técnico, para exatamente conseguir desenvolver aquele negócio, transformando aí a empresa em algo viável. Então, ela visa dar
esse desenvolvimento dessas novas empresas. E já aceleradoras são o quê? São organizações que apoiam startups já estruturadas. Então não confundam. Incubadoras é na fase inicial de um negócio. Ela visa desenvolver o negócio. Já as aceleradoras, elas estão voltadas para as startups. Ok? E aí eles vão promover um rápido crescimento por meio de mentorias intensivas. Ele é um estudo mais intensivo, né? Um apoio mais intensivo, principalmente quando a gente lida com startup. Tem uma base fortemente tecnológica, né? Tem a questão de investimentos, bom, conexão com investidores de grandes empresas. Então isso é que faz as aceleradoras. Outros mecanismos de inovação, parques tecnológicos, são ambientes que reúnem empresas, universidades, centros de pesquisa para promover inovação, transferência de tecnologia, desenvolvimento regional, ou seja, é um local no qual empresas, universidades, centros de pesquisa estão lá colaborando um com o outro, né? Partindo ou colaborando até mesmo infraestrutura para desenvolver ou para promover a inovação. Temos os NITs, são os Núcleos de Inovação Tecnológica. Esses NITs, eles são criados dentro de instituições científicas e tecnológicas, conhecidas como ICTs, que são responsáveis aí por gerir a política de inovação, proteger a propriedade intelectual e promover a transferência de tecnologia para o setor produtivo. Então, o núcleo de inovação tecnológica está dentro de uma ICT exatamente para estabelecer políticas de como inovar, proteger aquilo que é criado dentro da ICT e transferir isso que foi criado numa ICT, transferir isso futuramente, lógico, obedecendo todas as regras, né, para a transferência de tecnologia ao setor produtivo. Tá? Não é de qualquer forma, desenvolvi e vou transferir. Não, tem todo um procedimento para isso daí. Tá? Também temos os hubs de inovação, que na verdade os hubs são ecossistemas de inovação. Eles vão conectar lá startups, empresas, universidades, investidores em um determinado local para compartilhar conhecimento, né? Fazer parcerias, acelerar o desenvolvimento de algumas soluções tecnológicas. Isso tudo para promover a inovação. Como exemplos disso que a gente acabou de discutir, tem um Cubo Itaú lá em São Paulo. Se vocês puderem também ler sobre o Cubo Itaú, é interessante. Lá é um hub de inovação, tá? Considerado o maior hub de inovação da América Latina. Lá as empresas, startups, investidores colaboram para exatamente desenvolver inovações. Então, vários produtos, várias melhorias, várias tecnologias são desenvolvidas lá por meio da interação desses aí. Tá? O NIT, no Inova UFSC, lá em Florianópolis, ele é um núcleo de inovação tecnológica que conecta, além de pesquisadores e empresas, tá, para desenvolver patentes e spin-offs acadêmicas. Então, o Inova UFSC, perdão, ele tem esse objetivo. Então, isso só é possível porque por conta do modelo de hélice tríplice, tá? Ou tríplice hélice, beleza? Então, chegamos aqui à conclusão da nossa aula, levando em consideração nossos objetivos. Nós vimos que
A tríplice hélice representa as bases institucionais da inovação. Então, sem a interação entre esses três entes, fica complicado desenvolver uma inovação que seja escalável futuramente. A inovação aberta é o método colaborativo de transformar conhecimento em valor, onde várias empresas, várias universidades, vários pesquisadores, eles podem compartilhar recursos para desenvolver algo novo, não se limitando ali a algo fechado. E os ecossistemas de inovação são um ambiente integrador, onde esses modelos ganham vida. Então, tríplice hélice, quádruplo, quíntuplo, a atuação disso que a gente viu por aí, a questão de incubação, a questão de aceleração, os NITs, os parques tecnológicos, na verdade só existe porque nele, ao entorno dele, existe os ecossistemas de inovação. Beleza? Qualquer dúvida, entre em contato na plataforma. Lembrando que também essa semana nós temos um fórum e que o fórum segue aquela mesma regrinha. Você deve comentar com suas palavras e comentar pelo menos uma resposta de um colega da turma. Beleza? Até a próxima.